Shalom, muita paz, muita luz, a luz da verdade de Immanuel Abidrushim, autor da Mensagem do Graal, na luz da verdade, que é editada pela Ordem do Graal na Terra, em português brasileiro, www.graal.org.br, pela Fundação da Mensagem do Graal, www.mensagemdograal.com.br, na Fundação da Mensagem do Graal, que é sediada em Stuttgart, Alemanha, e é traduzido a mensagem para mais de 20 idiomas, e na Europa, naturalmente, tem português europeu. Então é uma obra em 3 volumes. Meu nome é Antônio César Domingues Cedo, eu estudo essa mensagem do Graal. Comecei a estudar em 1988, então, portanto, há 33 anos que eu comecei a estudar essa mensagem do Graal. E ela se tornou, vamos dizer assim, o guia assim, para a minha vida, né? O guia espiritual, me esclareceu todas as questões que eu buscava, né? Antes de família católica, não praticante, e estudei outras coisas, esoterismo, um pouco de espiritismo também, e lia muito, mas em 1984 conheci um senhor que me falou da mensagem do Graal e me divulgou. Na época eu li só um pouco, né? Mas eu estudava mais outras coisas, né? Esoterismo, e lia muito a revista Planeta, que era, hoje eu já não sei, acho que talvez tenha perdido um pouco de importância, mas naquela época a revista Planeta, desde a década de 1970, ela fazia muito sucesso, né, no Brasil, para as pessoas espiritualistas, né? Todo o pessoal espiritualista que apreciava ufologia, né? Futurologia era uma coisa muito que chamava muita atenção, né? E eu lia muito essa revista, né? Dado pela Editora 3. Hoje é quarta-feira, 14 de abril de 2021, 9 horas 14 minutos, 18 graus, em Jundiaí, São Paulo, Brasil. Depois muito calor, agora estamos no outono, meio do outono. Meio não, tá mais ou menos no início do outono. O tempo vai começar a esfriar um pouco mais, chuvas quase diminuem bastante. Hoje está fazendo um dia claro, ventos ligeiros, e estamos aqui nos últimos vídeos que eu estou procurando gravar dois vídeos por dia, que duram mais ou menos 30 minutos, né? Aqui no celular acho que é o tempo, o limite, né? E automaticamente ele encerra já para os 30 minutos. E eu estou estudando, lendo a dissertação O Filho do Homem,
dissertação 50 do volume 2 da Mensagem do Graal. É uma obra em 3 volumes. Uma obra em 3 volumes, Mensagem do Graal. E eu sempre estudei a Mensagem do Graal no português brasileiro, né? Ditado pela Ordem do Graal na Terra. Mas agora eu estou fazendo uma leitura do português europeu, né? Que é da Fundação da Mensagem do Graal. E tem algumas pequenas diferenças, né? Então eu leio alguns trechos e comento, reflito, assim, um tanto livre, né? Eu procuro não apenas ler, né? Aliás, tem um canal muito bom, né? Do YouTube, Áudios Livros Ana. Ela a senhora, que eu não conheço pessoalmente, mas ela narra, né? Faz a narração, a leitura das dissertações de Abdurkheim. Ela faz do português brasileiro, da Ordem do Graal, na Terra. É um áudio muito bom. Então fica a dica aí. Quem quiser apenas ouvir o texto, né, da Mensagem do Graal, procurar no YouTube o canal Audiolivros Ana. Muito interessante. Eu costumo divulgar também no Facebook, nas redes sociais. Um canal que acho que é novo, né? Deve ter uns 2 anos. E tem aí uns 800 inscritos. A Mensagem do Graal não é muito difundida, né? Agora, acho que dos últimos 10 anos aí, ela está sendo mais difundida aí nas redes sociais. Os leitores procuram, quer dizer, pelo menos uma parte, né? Entre eles eu procuro sempre divulgar, né? Como uma forma de agradecimento pela alegria de encontrar a nova palavra viva de Deus, a doutrina cristã do Santo Graal de Abdurkheim. Abdurkheim foi um escritor alemão. O nome dele era Oskar Ernst Bernhard. Ele nasceu em 18 de abril de 1875, em Bischofswerda, Saxônia, Alemanha. E faleceu. Ele atuou na Áustria durante 10 anos, em Womperberg, no Tirol, de 13 de fevereiro de 1928 a 12 de março de 1938, durante 10 anos, portanto. Ele foi preso pelos nazistas, ficou 6 meses preso, depois libertaram-no, mas com a condição de não divulgar a mensagem, porque a mensagem dele, enfim, estava recebendo muita influência naquela época, né? E estava incomodando principalmente a Igreja Católica e o nazismo. E então ele foi libertado com a condição de não divulgar mais, sim. E a mensagem, os escritos dele, a editora dele, que ele tinha em Munique, em agosto de 1937, ela foi fechada, né, suspensa, os livros enfim, tomados, né, pelo nazismo, e para a proteção do povo e do Estado. Foi essa a alegação. Considerava o que ele fazia uma ameaça, né? Tanto para o povo, assim, o conhecimento do povo, quanto para o Estado. Considerava também um perigo para o Estado. E essa foi a principal acusação que tiveram contra ele. Que se fosse provado, né, vamos dizer assim, ele ia imediatamente
à morte, ser condenado imediatamente à morte. Existia um tribunal lá em Berlim que condenava os inimigos do nazismo. Né? Enfim, mas teve um próprio nazista, né? Um nazista, membro do partido, né? Nazista que era leitor, conhecia pessoalmente Abdurrahim, e ele o defendeu. Devido à influência dele, ele conseguiu libertá-lo, mas ele ficou responsável por ele, com seus bens e com sua vida, para que ele não fugisse da Alemanha, porque as autoridades temiam que ele fugisse. Mas ele ficou na Alemanha e depois faleceu em 1941, 6 de dezembro de 1941, aos 66 anos. E agora, né, daqui 4 dias, 18 de abril, vai se comemorar a data do nascimento de Abdurrahim. É o 139, 139º aniversário de nascimento de Abdurrahim. Nasceu em 18 de abril de 1875. O Filho do Homem. A disjunção do espiritual ao divinal é apenas para evitar uma reunificação, coisa que, do contrário, seria inevitável. Talvez nem venha a humanidade a compreender jamais que isso constitui um novo sacrifício de amor do Criador, e o cumprimento de uma promessa grandiosa que só mesmo Deus poderia oferecê-la e realizá-la. Esta é a diferença entre o Filho de Deus e o Filho do Homem. Então vamos entender que o Filho de Deus é Jesus Cristo, é o amor de Deus. E o Filho do Homem é a justiça e a vontade de Deus, é o Espírito Santo. Então tem essa diferença. Eu refleti no último vídeo, estava falando sobre a questão dos seres, né? Que eles... Da onde está a origem dele é o local de atuação do próprio Deus, que é o centro de tudo, da vida, ele é a vida, única vida, pode-se dizer assim. Quando ele saiu daquele só natureza de um ser, ele próprio modificou a sua constituição física, vamos dizer assim, para possibilitar o surgimento dessa criação, desses seres. Ele viveu sempre. É um conceito que nós, seres humanos, como nós somos criaturas, nunca vamos entender realmente. Ninguém, nem um ser divino pode compreender o que consiste a vida, né? Só Deus, que é Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Filho Emmanuel, o Espírito Santo. Só eles que têm a essência viva dentro de si e podem saber o que realmente é a vida, que é a eternidade. Então sempre ficou um conceito que a gente não pode entender o que é realmente eternidade. A eternidade do sentido da vida, da real vida, que é unicamente Deus. Nós somos criaturas, dependemos, embora quando seguimos a vontade de Deus, nós podemos ser eternos, temos essa condição de podermos, quando desencarnarmos da Terra e retornarmos ao paraíso, ao reino espiritual. Posso cumprir o nosso dever de espíritos desenvolvidos, depois de muitas reencarnações. Nós somos almas velhas aqui na Terra, né? Encarnamos há 3 milhões de anos. Vênus, por exemplo, é habitado por seres humanos, mas é um planeta no começo de desenvolvimento. Eu já fiz no livro do Juízo Final de Rosélia von Sales, ela fala que Vênus recebe seres humanos, é o planeta irmão da Terra. Só que lá a civilização está no início, bem no início, como era no início aqui na Terra, né? As pessoas eram puras, intuitivas, era uma espécie de paraíso. Então praticamente tudo que tem na Terra existe lá.
Eu aliás, também faço uma teoria para explicar por que, que Vênus não pode ter a temperatura que a ciência hoje afirma, né? Eu só tô talvez saindo um pouco do tema aqui, mas eu costumo ser um pouco livre assim nas minhas reflexões, no que eu vou dizer. Eu vou seguindo assim conforme o vento levar, ou a intuição, a inspiração. Mas então eu falo, né, sobre a questão de Vênus, né, que é simples provar da forma como eu penso. Né? Eu não sou nenhum profissional, não sou físico, não sou astrônomo profissional, sou astrônomo amador. Mas eu comparo para se saber qual a real temperatura de Vênus, porque a ciência diz que a temperatura é de 450 graus. Diz que é a maior temperatura dos planetas aqui, por causa do efeito estufa, coisa e tal. Agora, eu acredito que o principal engano é que quando se procura se medir a reflexão da luz para calcular a temperatura, é, acaba se somando a temperatura do topo das nuvens, porque o Vênus é totalmente coberto por nuvens, que de uma espessura média de 20 quilômetros, e fica é muito altas. O teto dessas nuvens fica a 45 quilômetros. Agora nos polos que ela baixa, o teto passa a ser uns 15 quilômetros. Mas toda a superfície de Vênus é coberta por essa nuvem de aproximadamente 20 quilômetros de espessura. E é uma nuvem densa, né? Então, 70% da luz que incide no solar, naturalmente, incide no planeta Vênus, é refletida de volta para o espaço. Então, e há uma espécie de filtro também. Se fala muito em efeito estufa, mas o principal efeito que tem para controlar a temperatura é expulsar o excesso de luz. Então essa é a questão. Agora, o efeito estufa conserva a temperatura que foi absorvida, né? Mas tem que considerar a que é expulsa, que é 70%. Nenhum planeta reflete tanto. É o albedo, né? Albedo seria o quanto é refletido essa luz que incide no planeta. Então, comparando o albedo do planeta com a Terra, que são planetas irmãos, pode-se estabelecer uma ideia de qual é a temperatura de Vênus, superficial. E comparando com a Terra. A Terra reflete, o albedo da Terra é 35%. E ela absorve a Terra 65%. Isso é número arredondado. Enquanto que Vênus absorve 30%. Então, Vênus absorve metade e a Terra absorve o dobro. Enquanto que Vênus reflete, vamos supor, o dobro da luz solar que a Terra reflete. Porque a atmosfera da Terra é muito mais rarefeita, né, do que a de Vênus. E agora tem que calcular também no período noturno quanto que essa luz, esse calor, essa radiação que foi absorvida reflete de volta para o espaço. E então, calculando essas variantes, se chega a uma ideia
de qual é a temperatura superficial. Eu fiz esses cálculos, até escrevi no Facebook, e cheguei à conclusão que a temperatura média aí da superfície de Vênus deve ser por volta de 25 graus, temperatura média, que seria 10 graus a mais do que da Terra, porque a temperatura da Terra, a temperatura média da Terra é 15 graus. E tem que levar diversas considerações também, que lá em Vênus não existe gelo, não existem os polos. Então, para calcular também tem que descontar, vamos supor uns 30%. Tem que levar em conta também a distância, que Vênus é 30% mais próxima do Sol. Então, todos esses números tem que se levar em conta para obter um cálculo. E esse é um ponto muito interessante, né? Porque hoje a ciência já reconhece muitos planetas, exoplanetas, fora do sistema solar, né? De outras estrelas. E incrivelmente ainda desconhece que o planeta Vênus é habitado, né? E interessante que antes da ciência conseguir meios para tentar avaliar a temperatura, né? Exploração dos planetas, também radiotelescópios, né? que medem o raio-x e tal. Se especulava muito de Vênus, porque a primeira observação de Vênus foi quando surgiu a luneta, né, de Galileu, em 1608. Então ele viu que não se podia observar a superfície de Vênus, que refletia, seríamos coberto, posso dizer, por nuvens, né? E a primeira medição que foi feita da temperatura de Vênus foi através de uma nave, a Pioneer, me parece. Parece que em 1962 foi uma nave americana, Pioneer, que fez um sobrevoo na superfície de Vênus. Passou acho que uns 30 mil quilômetros da superfície. Então, quando vai se aproximando, teve aquele instrumento de medição de raio-x, né? Radiometria, que chama. Então, lança o radar, né? Vamos dizer assim, ele bate na superfície e retorna. Porque é a velocidade da luz, né? Quando lança a emissão do radar, viaja a velocidade da luz. Então ele praticamente imediatamente ele bate na superfície do planeta e retorna à origem, né? Que nem os radiotelescópios, né? E aí registra, né? Vamos dizer, um papel e se calcula o quanto foi essa reflexão de luz, enfim, aí tem uns cálculos. É mais ou menos isso o procedimento. Aí se pode calcular a temperatura do planeta, que isso tinha muita curiosidade, né, sobre isso. E então aí é a primeira vez que teve aí uma leitura de que a temperatura lá fosse de mais de 400 graus. Mas foi feito medição, que se tomou é a reflexão do topo das nuvens, que reflete 70% da luz. Então, essa luz que se reflete de Vênus, quando nós vemos o planeta Vênus,
Estou falando conforme eu creio, né? Conforme eu analiso. Quando nós vemos a planeta Vênus, a luz, a estrela alva, que é o astro, terceiro astro mais brilhante, né? Que nós vemos. Primeiro é o Sol, naturalmente, Sol, Lua e depois vem Vênus. Então, essa luz, na minha avaliação, 95% vem do topo das nuvens. E do topo das nuvens. E uns 5% da superfície. Agora, enquanto da Terra, se algum observador, por exemplo, se tiver uma nave ou então de um outro planeta, né, vamos supor aí que estivesse em Vênus, mas Vênus, como tem nuvens, não pode se ver o céu a partir da superfície. Tem esse detalhe, né? Que os habitantes de Vênus não podem ver estrelas, né? E não pode ver estrelas. E então, o que acontece? Mas vamos supor que se pudesse ver, vamos falar de Marte. Marte é possível. Então, de Marte, ou então da Lua. Tá na Lua, está vendo a Terra? A luminosidade da Terra que vai se observar é, o percentual é de 35% seria da atmosfera. Aliás, talvez seja mais. Isso aí tem um cálculo um pouco mais complicado de se fazer. Mas quando se vê do espaço, temos que considerar primeiro o albedo, né? Quanto que o planeta reflete. Então, vai se observar dessa luminosidade é, 65%. Não, ao contrário. 35%, que é o albedo da Terra, quanto a luz reflete para o espaço. Agora, desse albedo de 35%, porque a Terra absorve 65%, dessa luz que se enxerga do espaço, uma parte dessa luz, desse albedo, não é só da atmosfera, também é do solo, né? Mas o fato é que o planeta ele reflete a questão da atmosfera, né? Vênus, me parece claro que 95% da luz que nós vemos, tá, bom, vamos considerar 100%, a luz de Vênus foi refletida, independente da absorção ou não do albedo. Da luz total que nós vemos refletida de Vênus, os 95% deve ser originárias do topo da, das nuvens. 95%. E uns 5% possivelmente originário da superfície, porque ela também se irradia e ultrapassa essa camada de 20 quilômetros de nuvens. E agora no caso da Terra. Do total dessa luz que se vê no espaço, questão de percentual, o responsável por essa luz, a maior parte é da própria superfície. Essa é a grande diferença, a grande questão que temos que refletir. Então, quando se enxerga a luz da Terra no espaço, essa luz, pode-se dizer que, como o planeta absorve 66%,
Eu suponho que algo de talvez uns 60% é originário da superfície, essa luz. E uns 40% da atmosfera. Então podemos ver a grande a diferencial que existe entre, entre Vênus e a Terra. Então, fazendo esses cálculos, já é possível ter uma ideia. Aí, eu tô um pouco assim distraído porque eu liguei aqui o computador para ver essa dissertação que eu escrevi, Vida Humana em Vênus. Eu só vou me ater aqui à questão dos cálculos, né? A maneira de fazer esses cálculos. Aí eu escrevi aqui. Depois eu refiz esses cálculos, mas eu vou ler um trecho aqui do que eu escrevi. Bolei um cálculo que certamente não é perfeito, mas em minha opinião servirá para provar entre aspas, né, que a temperatura média na superfície de Vênus é muitíssimo menor do que se pensa hoje e consiste no seguinte. Na Terra, o cálculo seria 66% de absorção da irradiação solar e 34% de albedo, com retenção noturna de 23%. Então, como a atmosfera da Terra é mais rarefeita, eu estou vendo aqui que o meu tempo aqui do vídeo já tá no limite, né? A gente vai falando, o tempo vai voando, né? Estou vendo aqui que está 31 minutos, então eu vou deixar estourar o tempo. Depois já vou partir para o segundo vídeo, continuando esse tema. Porque eu não sei exatamente quando vai encerrar automaticamente esse vídeo. Mas vou ficar aqui atento, porque ele encerra, ele corta, e aí tem que ser o vídeo seguinte. Mas então tem essa questão. Então a retenção desse total que é absorvido da Terra, né? A retenção noturna é de 23%. É um cálculo um pouco complicado. Eu bolei esse cálculo aí. Então é todo diferencial, né? Eu vou ler primeiro para depois tentar decifrar um pouco. Então, na Terra, o cálculo seria 66% de absorção da irradiação solar e 34% de albedo com retenção noturna de 23%. Então, albedo